Quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas. Em alta voz cantavam em sua honra: Bendito és tu que vens com tanto amor, hosana nas alturas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos a celebração da Semana Santa, impossibilitados de realizar a solene procissão de ramos. Vamos daqui a pouco dar a bênção dos ramos para que você acompanhe com o seu ramo abençoado esta Santa Missa. Nós nunca vivemos uma situação assim. Desde a minha memória mais remota, eu me recordo da alegria de participar da procissão de ramos, do entusiasmo. Sempre gostei muito desde criança, me dediquei à celebração da Semana Santa, e esta forma que nos causa muita perplexidade. Mas no centro do mistério que agora nós vamos iniciar a celebração está a verdade de que só Deus pode unir aquilo que para nós é contradição. É oposto, é paradoxo. Só Deus faz do caos a beleza, tira da doença a saúde e da morte a vida, e faz a luz brilhar entre as trevas. Por isso, mesmo sem compreender e mesmo tendo nosso modo de celebrar completamente alterado, nós seguimos confiando em Deus. E se não podemos estar juntos nesse momento para cantar hosanas ao filho de Davi, para erguer os nossos ramos em imitação aos pobres, aos pequenos de Jerusalém que acolheram a Jesus, na memória que esse dia faz, conforme a liturgia nos sugere, nós nos unimos no sentimento, no desejo, na fé, no coração, e celebraremos esta Semana Santa, os ritos desta semana, embora de forma simplificada, celebraremos com corações unidos, numa só fé, na esperança de nos anos que virão podermos, com beleza e entusiasmo, celebrar esses dias santos. Talvez, penso eu, de alguma forma, o Senhor nos queira lembrar todas as vezes que pudemos participar e por preguiça, por má vontade, não fizemos.
todas as vezes que podemos participar e colocamos outras coisas como prioridades e acabamos negligenciando, acabamos nos distanciando. Hoje, talvez o Senhor queira nos fazer perceber que essas celebrações, elas são sim muito importantes para nós e que faz muita falta nos reunirmos com o povo, faz muita falta não poder ir à igreja com resignação, mas com muita confiança em Deus, que é Pai amoroso. Nós queremos, de todo o coração, celebrar como podemos esta missa, este dia santo, esta Semana Santa, o Tríduo Pascal. Vamos agora dar a bênção dos ramos, apresente o seu ramo e peça a Deus nesse momento a bênção que você deseja. Oremos. Ó Deus de bondade, aumentai a fé dos que esperam em vós e ouvi as nossas preces. Apresentamos os nossos ramos, para os quais pedimos possamos frutificar em boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. Unidos em Cristo, somos a nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Somos convidados a contemplar esse Deus que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz apresenta-nos a lição suprema, o último passo deste caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe. A doação da vida por amor.
Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Pois isso não me deixei abater o ânimo. Conversei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Riem de mim todos aqueles que me veem, torce os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvá-los. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai o descendente de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus,
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus, existindo em condição humana, não fez o ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve o Cristo obediente, salve amor omnipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na voz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamados Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu-o aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados.
Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei do vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para juntos dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer?
E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunharam contra ti? Jesus, porém, continuava calado, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas, pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia que vos parece. Responderam: É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Fazei-nos uma profecia, Cristo quem foi que te bateu? Pedro estava sentado de fora, no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos. Não sei o que estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então, uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e o disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia este homem. E neste instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles os amarraram, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então, Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes
e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram a multidão para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram,
a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar, é Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados por Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve uma escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, despojou-as, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se, de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo filho de Deus. Grande número de mulheres estavam ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro.
No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que, quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro, como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, os ritos desse dia, por si, falam do mistério que nós estamos celebrando. Está previsto que iniciemos a celebração com uma grande procissão de exultação, recordando os pequenos, os que receberam Jesus na entrada de Jerusalém, agitando ramos e folhas de palmeiras. Esse povo se alegrava por ver Jesus, que exerceu o ministério amplamente fora da Cidade Santa, junto com os demais, subir a cidade sagrada para a Páscoa. E eles se alegravam porque reconheciam nele um grande profeta, um grande homem, que realizou muitos milagres, falou muitas coisas boas e bonitas, e por isso o acolhiam com vibração. No fundo, Jesus entra na perspectiva espiritual e teológica, Jesus entra na cidade sagrada voluntariamente, montado em um animal, o jumento, um animal pacífico que não era usado para a guerra, e é acolhido como vitorioso. As palmas são símbolo da vitória. Assim os reis, ao voltarem dos combates, ao voltarem da guerra, eram recebidos pelos seus com as palmas. E Jesus é recebido com hosanas, mesmo a mesma aclamação que os anjos cantaram no Natal, agora é colocada também na boca dos filhos de Israel, que exultam porque um grande profeta está passando. Cada ano nós ouvimos os relatos da paixão, e esta grande leitura que retomaremos na celebração da paixão, na Sexta-feira Santa, ela, ano após ano, nos mostra a trama minuciosa de todos os acontecimentos que envolveram este mistério. E desponta nesta trama
a voluntariedade. Nós não seguimos um personagem fanático, nós não seguimos um líder revolucionário, alguém que foi preso, que foi condenado pelos judeus por blasfêmia, como nós ouvimos, e pelos romanos por se igualar ao rei, e isto era igualmente um delito, e um delito blasfemo. Jesus, que é visto assim por eles, é livremente, ele se entrega livremente, caminha livremente para Jerusalém. Não são eles que o prendem como tal, mas ele mesmo declara: se eu pedisse ao meu Pai, ele enviaria os anjos para me defender. Mas é preciso que se cumpra assim, que se dê cumprimento àquilo que os profetas anunciaram. E o que os profetas anunciaram, nós ouvimos na primeira leitura, capítulo 50 de Isaías, o hino do servo sofredor, o justo que é perseguido e que sofre atrozmente, o justo que é identificado como o próprio povo, mas que assume personalidade, e nós a reconhecemos no Filho de Deus encarnado, que funda o novo Israel, o novo povo de Deus. E o justo que é perseguido, embora sentindo todas as dores e todo o sofrimento da perseguição, até ao eco desse drama que nós ouvimos no Salmo: meu Deus, por que me abandonaste? Não se deixa dominar pela revolta, pela amargura, mas principia o canto de louvor e de confiança, porque embora haja dor, embora haja sensação de abandono, há nele a confiança inabalável, e por isso os lamentos, por isso o reclame do abandono se tornam louvor, se tornam hinos de louvor e se torna profissão de fé e de confiança. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a iniciarmos a nossa grande Semana Santa, na consciência de que Cristo se entregou livremente por nós e que assumiu na sua intimidade com o Pai tudo aquilo que nós iremos celebrar. Na realidade, cada detalhe, cada aspecto da narrativa do Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós teremos oportunidade de desdobrar, de enfocar em cada momento das nossas celebrações, nesses dias. E por isso, nós queremos acompanhar tudo isso com esta certeza, imitando Jesus na sua voluntariedade, na liberdade de quem se entrega. Só quem é livre pode, de fato, fazer a vontade do outro, a vontade do Pai. Com liberdade, nós iremos acompanhar Jesus
na sua entrega, que também será a nossa entrega. A liberdade que, unida ao amor, cujo aspecto nós poderemos meditar mais profundamente na Sexta-feira Santa, fará com que nós possamos oferecer a Deus o sacrifício perfeito, a oferta perfeita da nova aliança. Queridos irmãos e irmãs, que a graça desse tempo santo que nós estamos vivendo nos ajude também a santificar e a viver o momento presente da nossa vida. Se nós não damos ao Evangelho, se nós não damos ao mistério que nós estamos celebrando espaço para permear, para se tornar realidade no nosso momento presente, nossa religião se torna apenas um folclore. Nossa religião se torna apenas celebração de fatos passados. Mas não é assim. Nós aprendemos da igreja que nós não celebramos coisas passadas, que o anúncio da palavra de Deus não é mera memória daquilo que foi dito, mas é anúncio da palavra viva no hoje das nossas vidas, no presente momento. E assim nós poderemos ressignificar todo o drama que a humanidade vive e que cada um de nós pessoalmente, segundo a sua capacidade de percepção e sua sensibilidade, é capaz de sofrer e de viver. Podemos passar esse momento a exemplo dos outros, dos vários personagens que aparecem na narrativa, no apego à tradição, à lei, ao passado, que cega, que torna estéril, que torna duro o coração e incapaz de perceber a realidade diante de si, incapaz de perceber a presença do Filho de Deus, dos sumos sacerdotes. Eles, a quem foi conferido a autoridade de ensinar a lei e de, em muitas ocasiões, falar em nome da lei. Os sumos sacerdotes, a quem era confiada a tarefa de oferecer a Deus o sacrifício imperfeito, é verdade, sacrifício que era pedagógico, que era apenas sinal, mas que era o exercício religioso de então. Também eles, por apego, por dureza, não foram capazes de perceber o sinal, a presença de Deus. O governador romano Pilatos, no seu super zelo pela sua posição, no desejo de conquistar um lugar mais elevado na hierarquia romana, talvez, no medo que o faz covarde e indiferente, a ponto de, com indiferença, entregar o sangue de uma pessoa em quem ele não reconhece crime, de quem ele reconhece justiça. Assim, o desejo de poder, desejo de grandeza, de posição social elevada, também tantos a prática da injustiça
e de entregar o sangue inocente, como Pilatos. A multidão que, ao mesmo tempo que exultava e reconhecia os benefícios dos milagres, dos ensinamentos de Jesus, que massificada basta um pouco de indução, é incapaz de fazer um juízo justo, é incapaz de perceber também com clareza a presença do Filho de Deus. E por isso, instigada, induzida pelos líderes, grita: crucifica-o. E mais do que isso, se compromete e se responsabiliza pelo sangue do justo. Irmãos e irmãs, que todas estas dinâmicas da paixão, de injustiça, de dureza, de crueldade, de ilucidez, não aconteça conosco no momento presente da nossa história e da nossa vida. E isto só pode acontecer, nós só podemos ser livres de atitudes tão terríveis que atualizam de modo real a paixão do Senhor, se de fato nós nos deixarmos iluminar pela verdade, se nós de fato buscarmos na graça de Deus a sabedoria que nos leve a uma vida renovada, a uma vida transformada pelo mistério pascal que nós, pela celebração da paixão, iniciamos, a uma vida renovada pela verdade que não é teorização, mas pela verdade que é percepção do fato presente diante de nós. Que o Senhor nosso Deus nos conceda a graça para que nós possamos viver com Ele a paixão e dele, ao ir, acolher toda a graça da redenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, depois de ouvir o relato da paixão do Senhor, tendo assumido em nossa caminhada quaresmal a campanha da fraternidade, elevemos nossas preces a Deus Pai, suplicando juntos: olhai, Senhor, pelo vosso povo. Viva na fé o mistério da paixão, a Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que recolham da árvore da cruz o fruto da esperança. Rezemos ao Senhor. Olhai, Senhor, pelo vosso povo. Defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade, os que fazem a leis,
e julgam os homens, rezemos ao Senhor. Olhai, Senhor, pelo vosso povo. Sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito. Aqueles que estão doentes, moribundos e agonizantes, rezemos ao Senhor. Olhai, Senhor, pelo vosso povo. Pedimos por todos os que rezam conosco de casa, por todos os que estão em casa, desejosos da graça de Deus e das bênçãos deste dia solene, para que não lhes falte a graça desejada e assim sejam sustentados no Espírito. Rezemos ao Senhor. Por todo o mundo, neste contexto triste de epidemia, de doença e de morte, por todos aqueles que foram afetados pela doença, para que recobrem a saúde, por todos aqueles que até agora foram vítimas fatais, para que encontrem em Deus misericórdia e salvação, por todos os que estão enlutados, para que a esperança da fé os faça recobrar o ânimo e se sentirem consolados, por todos os que servem a humanidade nesses dias de sofrimento, especialmente os médicos, enfermeiros, demais profissionais da saúde que auxiliam todos os que sofrem, bem como todos os que se esforçam para que a sociedade continue caminhando e para que não falte o necessário às pessoas. Rezemos ao Senhor. Rezemos, Senhor, pelo nosso povo. Pelo Santo Padre, o Papa, pelos nossos bispos e por todos nós, pastores da Igreja, para que nesse momento saibamos ter palavras e atitudes de sabedoria e de fé viva, saibamos conduzir o nosso povo à esperança e intercedendo junto de Deus, sejamos sacerdotes, pastores e servos do seu povo. Rezemos ao Senhor. Ouvi, ó Pai, o grito da humanidade sofredora e tornai nossos corações capazes de compreender e de compartilhar os sofrimentos dos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É o momento das oferendas. O sacerdote prepara sobre o altar as ofertas do pão e do vinho que serão consagrados, e é costume que a ela o povo ajunte as suas doações para contribuir com o culto. E eu quero lembrar a cada um que nossa paróquia não cessou de celebrar e de oferecer a missa por cada família, por cada membro, e que o culto precisa ser mantido. E para isso precisa da generosidade e da partilha de cada um, mesmo em meio às dificuldades. Cada um é chamado a partilhar. Por isso, não deixe de ajudar a paróquia, não deixe de contribuir como você pode para que o culto continue sendo realizado para a glória de Deus e para a santificação de todo o povo fiel.
teu altar. Essa oferta de amor é também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando esse pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. E quando esse pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Vem o Senhor oferecer por esse vinho e esse pão, tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. E quando esse pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com todos os dons e sacrifícios, glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo quis ser condenado a morrer pelos criminosos.
Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai-vos estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos nossos parentes, amigos, benfeitores, especialmente rezamos por todos os que faleceram vítimas da epidemia. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Carmo, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, a Senhora Santana e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Nosso bem, poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Coração já bate forte.
viver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar um pouco ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também nesse lugar. É o Rei, a nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Vem aqui, não perto se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Divino Sagrado, Graças e louvores se deem a todo momento. ao Santíssimo Divino Sagrado, Com todos os anjos e santos, graças e louvores se deem a todo momento. ao Santíssimo Divino Sagrado, Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nesse momento da nossa ação de graças, você aí de casa se una a nós. Faça sua comunhão espiritual, sua ação de graças. Eu peço a Jesus nesse momento que vá ao encontro com a graça da comunhão, com sua força que une cada coração cheio de amor e em graça a Ele mesmo, ao Pai, pela força do Espírito Santo, e a cada crente em graça no mundo. Essa é a graça da comunhão, e que ela não falte a nenhum daqueles que nesse momento sinceramente desejam. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor tudo pode, Senhor, que na bondade, no mistério da Tua encarnação, nos deu os sacramentos. Nós sabemos que o Senhor é maior do que eles ainda, que o Teu poder, Senhor, ultrapassa os próprios limites da vida sacramental, e por isso te pedimos que o Senhor una ao Teu coração todos os corações que agora te desejam, Senhor. Permanece conosco, seja a nossa alegria, seja o nosso sustento, seja a nossa saúde, Senhor, física, espiritual, emocional. Nos proteja de todo o mal, de toda espécie do mal.
Faz com que o teu povo recobre a alegria e a paz, Senhor. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados distante e atenção vocês aí de casa para os nossos avisos. Todos os dias, pelo WhatsApp e pelas redes sociais, nós iremos colocar a programação do dia. Nós temos seguido tudo conforme está orientado pelo nosso bispo diocesano. Primeira orientação é sobre a confissão e a comunhão anuais. É preceito dos mandamentos da Igreja que se confesse e se comungue por ocasião da Páscoa. Todos os batizados celebrem anualmente a Páscoa. Esse ano, por motivo de estarmos impedidos, nós poderemos fazer isso assim que a normalidade retornar. Em algumas paróquias, alguns padres, considerando as suas possibilidades, têm oferecido algumas modalidades de confissão. Aqui na nossa paróquia, considerando a gravidade do momento que nós estamos vivendo, eu peço a todos que aguardem a volta da normalidade. Por isso, não vou oferecer as confissões em nenhuma das formas que a criatividade, o zelo e as possibilidades de alguns sacerdotes nas outras paróquias têm podido acontecer. Na nossa paróquia, eu considero que é prudente que todos aguardem a normalidade, tanto para a confissão quanto para a comunhão, para cumprir o preceito pascal, que esse ano deve ser prorrogado até provavelmente lá para o mês de agosto. Então nós estaremos orientando. Nesse momento, aqueles que estão oprimidos pela culpa, aqueles que por alguma falta ou negligência se sentem afastados de Deus, façam recurso daquilo que nos ensina o catecismo, da contrição perfeita. Nós nunca temos como aferir, como medir se a nossa contrição foi perfeita. Por isso o sacramento é o melhor meio para a reconciliação. No entanto, cada um, certamente na sinceridade do seu coração, com o esforço que puder, poderá fazer esse exercício
e assim ser reconciliado com Deus até a próxima possibilidade da confissão sacramental, bem como da comunhão. O catecismo não fala da comunhão, mas nós aplicamos a mesma regra da confissão para a comunhão nesse momento, porque é a única luz, o único caminho que nós vemos nessa circunstância da igreja, da humanidade, nunca visto antes. Também peço a todos que guardem de forma preceituosa, de forma zelosa, esta Semana Santa, seja pelo recolhimento, pela meditação e pela oração. Aproveite e proponha nas suas casas, você que é pai, mãe de família, momentos de oração, momentos de reflexão. Isto fez tão bem a tantas gerações. Os pais também eram mestres da fé e cultivadores da vida interior. Aqueles que dão a vida natural também formam a vida da graça. Então é ocasião, penso que ocasião nunca experimentada, de que os pais se tornem esses promotores do momento de oração e de santificação em suas casas, em suas famílias. Estejam informados, é importante, a informação é uma arma preciosa para a gente viver da melhor forma esse momento. Mas lembrando, minha avó dizia, e eu acho muito sábio o ditado: tudo que é demais passa. Então, nem ficar sem informação, nem ficar o dia todo ouvindo notícias, estatísticas, essas coisas, porque isso acaba também fazendo mal. Mas é importante saber o que está acontecendo para se precaver, para se prevenir, para agir bem. Então procurem também se informar. E vamos, com a graça de Deus, manter o bom ânimo. Nós já estamos há quase 20 dias parados e o governador estendeu o isolamento rígido por mais 15 dias. Isso começa a se tornar pesado para nós, enfadonho, mas como Jesus rezou hoje, se não é possível passar sem esse cálice, que seja feita a vontade de Deus, expressa na vontade daqueles que são responsáveis nesse momento pelo nosso bem. Então vamos fazer da melhor forma possível. Eu pessoalmente percebi que as pessoas relaxaram nesses últimos dias o isolamento, e justamente na época em que os números começam a aumentar, em que a epidemia se aproxima mais da nossa realidade, das nossas comunidades. Então, vamos ser zelosos, né? A Alemanha nos deu exemplo. Sofrerá menos a nação mais disciplinada. Não é a nação mais rica, não é a nação mais estruturada. E nesse sentido, os Estados Unidos servem de exemplo, né? Por tudo o que estão fazendo e estão passando. Nós não podemos contar com a sorte, nem com a estrutura e nem com o dinheiro. Nós só podemos contar com o zelo pessoal e o zelo uns pelos outros. E a nossa Semana Santa fica da seguinte forma, então: amanhã, segunda-feira, teremos o terço às 19h30 e logo após a Santa Missa. Na terça-feira temos Santa Missa às 19h30, com bênção para os enfermos e para as gestantes. Na quarta-feira teremos a Santa Missa e após a missa teremos a meditação das 7 dores de Nossa Senhora. Na quinta-feira teremos a missa da Ceia do Senhor. Está indicado para não acontecer esse ano o rito do lava-pés,
tradicional e que nós gostamos tanto. Então será também a missa de forma simplificada, iniciando o Tríduo Pascal. Na sexta-feira, às 9h da manhã, nós transmitiremos a celebração da Via Sacra, rezada aqui das estações da Igreja Matriz. E às 15h, a adoração da cruz, e depois exporemos a imagem do Senhor morto e faremos um momento de oração também, porque não teremos a procissão do Senhor morto. No sábado, a vigília pascal também será simplificada, a liturgia do lucernário e a liturgia batismal serão simplificadas, e a missa será às 19h30. No próximo domingo, domingo de Páscoa, a missa da Páscoa será às 9h da manhã. As orações serão transmitidas pelas nossas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook. Nós fizemos conta no YouTube e pedimos a todos que divulguem a nossa conta e todos que se inscrevam lá. Se inscrevam. Também quero contar com a ajuda de todos os que nos acompanham para divulgar na sua lista de contato, para os seus vizinhos, na sua rua. Nós nunca deixamos a dimensão missionária, nosso dever de evangelizar. Por isso, fale, chame, convide também juntos nessa forma inédita por meio das redes sociais para rezarmos juntos, e assim manteremos o espírito desses dias. Quero agradecer e mandar um abraço cheio de saudades, mas também cheio de afeto e desejo de bênçãos para todas as comunidades da nossa paróquia. Aqui, a comunidade da Matriz, a comunidade Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio, comunidade Sagrada Família, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, comunidade São Cristóvão, também comunidade São José. E quero agradecer a todos. Nós temos feito as escalas de uma forma a ter pouca gente na igreja para a celebração da Eucaristia, mas que a cada dia venha representantes, membros engajados dessas comunidades, a fim de representá-las, a fim de nós estarmos unidos. Agradeço a todos pelo empenho, pela dedicação, pela demonstração de alegria e de zelo nesses dias difíceis para a nossa comunidade. E todos vocês que nos têm acompanhado pelas redes sociais, têm rezado por permanecerem unidos. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos que participaram da liturgia de hoje. Agora vamos acolher a bênção final. Permaneçam todos em paz nesse domingo de Ramos e nesses dias da celebração da Paixão do Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente da sua
sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, e de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Também gostaria ainda de agradecer umas generosas doações que a paróquia recebeu para a assistência dos pobres. Então, eu agradeço o seu Aníbal, da comunidade São Cristóvão. Quero agradecer também o padrinho Gumiro, o Ricardo da Gobrais, o Luciano, também da São José do Tocantins. Que Deus abençoe a todos. Primeira cristã, Maria da Luz, sabias, ó